Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, no nosso canal Mundo Fly Ict. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado e mais querido do Brasil, Flamengo. Futebol é natural, não sintético. E ele está falando, preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando com o tamanho e representatividade do nosso esporte. Esse debate nem deveria existir. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Futebol é natural, não sintético, não ao gramado sintético. Me parece... Coutinho acabou de postar também, Felipe Coutinho. Então deve ser um Se movimento. tem essa hashtag, me parece um movimento organizado pelos jogadores, que eu concordo. Coutinho já tem aqui na tela? Estamos botando de cima da hora porque está acontecendo agora, gente. Nesse momento, nas redes sociais, Felipe Coutinho, futebol é natural, não sintético. E aí tem o texto também aqui do Felipe Coutinho. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado mundial, a primeira medida deveria ser exigir a qualidade do piso que os atletas treinam. E aí eu vou trazer uma informação. As 6 principais ligas do mundo não têm gramado sintético. O Bigode vai me ajudar. Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Itália... Holanda, talvez? E acho que Holanda. Beleza, obrigado, Bigode. As 6 principais ligas do mundo têm dinheiro à vontade para botar sintético. Inglaterra, Holanda, Bélgica também, chove 300 dias no ano e ainda assim o gramado sustenta. Vocês veem na televisão, Europa League, Champions League, gramado bom. E ninguém bota sintético. Então, vale a reflexão. Daqui a pouco a gente vai ter mais jogador postando, certamente. E, Fernandão, vou pra você, porque você provavelmente já jogou em sintético. Já. Os caras estão reclamando com medo de lesão. GV, só você dizer que os 6 maiores campeonatos do planeta, E mais caros. os seus maiores têm os melhores jogadores, recebem muito mais de suas televisões, de seus direitos de imagem, pagam melhor aos seus jogadores, não utilizam, alguma coisa tem que ter de coerente E nisso os aí. melhores do mundo, que estão em outras ligas, têm contratos E é isso com aí. cláusulas Não exclusivas jogam. que não jogam. Messi, Soares, o outro é o volante. Busquets. Não jogam Não na Liga Americana. esqueçamos que o Soares só deu aquele baile em 2023, em São Januário, contra o Botafogo, porque o Nilton Santos havia sido alugado ou estava reservado para fazer um evento. Show do Rebelde. E aí, o Soares jogou em São Januário, fez 2 ou 3 gols, enfim. E tirou o título do Botafogo. Ajudou a tirar o título do Botafogo. Como ex-atleta, eu joguei uma vez de alumínio, né? Era muito precoce isso, no campo do Salzburg, Red Bull. Não era Red Bull ainda, mas foi até lá que eu enfrentei o Richarlison. Pela primeira vez ele estava no Salzburg e eu no Austria Qual Viena. Richarlison? Richarlison mesmo, Rick. Tá na Globo? É isso aí. Pô, gente boa demais. Gente finíssima, a gente se controlou, ele estava no Salzburg, eu no Austria Viena, em um campo de gramado sintético, até muito legal para se jogar, né, naquele momento, mas vendo a dificuldade, tudo que aconteceu durante o tempo, até hoje, eu acho que o Thiago está certo. E pode não ser tão assim diferente para quem não joga, mas para quem joga, faz muita diferença esse piso sim, gente. Bota aquela, Pedrinho, bota aquela. Bomba. Bomba. Agora o movimento vai ganhar força, porque agora o mundo inteiro vai falar sobre isso. Neymar Júnior acaba de postar a mesma coisa. Juntos pelo espetáculo. Aí mostra aqui o natural, com as camadas do solo e aqui, que é aquela bolinha preta que fica na tua chuteira, que tu sabe, na tua meia, quando tu faz o racha no sintético. Bigode, a gente vai voltar a falar de Vasco já, mas está acontecendo agora, nesse momento, e a gente, com o nosso compromisso de atualizar vocês sobre todos os movimentos que acontecem no esporte brasileiro, nacional e, óbvio, carioca, porque tivemos aí agora o Felipe Coutinho, Thiago Silva, capitão em 3 Copas do Mundo, jogando 4 Copas do Mundo, Felipe Coutinho, referência mundial, e agora, dos últimos anos, o maior craque que a gente produziu, que é o Neymar Júnior, em atividade. Agora eu vou pra você, Bigode. Aqui a coisa muda de figura. Só gente grande, né? Só gente grande. E eu acho que ainda tem outros para entrar nessa lista aí. Tem. Com toda certeza. E é um debate que a gente já tem há bastante tempo, né? Eu acho que aqui no Brasil eu não consigo entender como aqui no Brasil a gente não consegue ter gramado de qualidade e no mundo inteiro
inteiro a gente consegue ter. É só no Brasil que a gente não consegue. O clima, mas não é possível que esse clima aqui é só aqui. Não é possível que nos Estados Unidos não tenha, no México não tenha, na Europa em algum momento eu não morei tenha. na África do Sul 1 ano e meio. Pelo amor de Deus. O calor lá é quente de doer. E o frio lá, em Joanesburgo, quem foi pra Copa, sabe? É frio de doer. E os gramados lá no Soccer City, em todos os estados, em Durban, é um tapete. Então, TV e o nosso clima é muito melhor, ou é muito melhor do que metade da Europa, ou Mas, metade da Bigode, Europa inteira. tu acha que a visão jornalística, tá? E aí, assim, vai criar um movimento. A rede social agora, irmão, se tu entrar aí é só isso. Tu acha que existe a chance da CBF repensar, e aí não sei o que faria, com Palmeiras, Atlético Paranaense, Botafogo e Botafogo. Agora Atlético Mineiro Atlético também. não, né? Atlético tá na Série B. O Atlético Mineiro também. O Atlético tá mudando O lá, Atlético né, Mineiro MRV? gastou um caminhão de dinheiro pra fazer o gramado, a placa do negócio soltava. Tem que botar a JBL lá, porque Mas eu acho que primeiro os clubes e a própria CBF, se for o caso, primeiro tem que pensar em como fazer com que os estádios tenham boas gramas, tenham bons gramados. Boa. Porque não adianta também a gente reclamar que o gramado tá horroroso, sendo que ninguém faz nada. E aí eu não consigo, realmente assim, eu não sei se é uma questão de falta de conhecimento, do meu conhecimento, ou se é falta de vontade das pessoas que são responsáveis por isso. Porque o Maracanã, por exemplo. Cara, o Maracanã ficou fechado no início desse campeonato estadual, reabriu agora. O próprio Thiago teve um problema. E na imagem dá pra gente ver ele reclamando do gramado, que tá muito duro. Vários outros jogadores que estiveram no gramado falaram, gramado duro, seco. E aí Alan Patrick também, só pra você. Eu não consigo realmente entender, eu queria ouvir um especialista. Eu queria ouvir alguém que soubesse sobre, para poder explicar o que é necessário para a gente ter os 20 clubes da Série A com gramados bons, com gramados que vão beneficiar o espetáculo. Ô, Bigode, o Thiago Silva tem esse tamanho e personalidade, que o Thiago é Flórida, e assim, gosto sempre de falar isso. Você pesquisa a carreira do Thiago, tudo que o Thiago ganhou, não vou nem falar financeiramente, que é brincadeira, 42 milhões de euros. Zagueiro mais caro da história do futebol, né? Porque ele foi vendido do Milan pro PSG. Aí, falando de título, de elenco, de quem ele jogou, dos caras que ele... O cara desse, quando volta pro Brasil, é por alegria e por gratidão. Porque depois que ele teve o problema com a tuberculose, que ele ficou 6 meses em isolamento, com 21 anos, quem abriu as portas para ele voltar pro futebol foi o Fluminense. E o Thiago é um cara, vocês não têm nem ideia do que é o Thiago Silva. E aí esquece o profissional que não tem discussão, não cabe discussão. Pessoal, para ele fazer isso, ou para ele falar que o gramado do Maracanã realmente está duro, já viu o Thiago jogar conversa fora alguma vez na tua vida? Não. Agora o cara teve uma lesão na planta do pé, por quê? E o cara veio da Europa. E aí é o que você falou. A gente não tem que olhar para a Europa só com complexo de vila, tem que olhar para pegar as referências das coisas boas. Como a Argentina já fez no calendário lá. Eu sei que o nosso calendário é um pouco mais complexo, cabe discussão, outro programa para falar sobre isso, né? A gente tem mais campeonatos, tem estaduais, enfim. Agora, se um fala, se outro fala, se outro fala, se um fala da bola, se outro fala da bola, não é crucificar os responsáveis, é procurar a solução, ô Bigode. Com toda certeza. E, Gil, sabe o que mais me deixa embasbacado? É que, recentemente agora, o Tottenham, lá na Inglaterra, que quer ser chamado de Spurs agora, não pode mais chamar Tottenham, né? Agora é só Spurs. Eles foram jogar numa Copa da Liga, eu não sei se foi a Copa da Liga ou a Copa da Inglaterra, contra um time da 4ª ou 5ª divisão. Meu amigo, o estádio deste tamaninho, o gramado, um tapete. Tapete. Você não, eu me arrisco a dizer, você não encontra um gramado daquele aqui no Brasil. E a gente está falando do time da 4ª divisão da Inglaterra. Então não é possível que seja só uma questão natural, de clima. Tem coisa de investimento, tem coisa das pessoas levarem a sério, porque eu acho que isso influencia diretamente no espetáculo. Como é que a gente vai ter grandes jogadores jogando aqui, sendo que o gramado é horroroso? Aí lesiona, aí joga um jogo, não joga outro, aí fica difícil. GV, de forma empírica eu posso falar pra galera que eu joguei no antigo Maracanã e joguei no novo Maracanã. Também fiquei no banco nos dois. Não, e existe uma diferença, não sei se discrepante, mas bem grande com relação ao piso, a ele ser mais duro. Os estádios pós-Copa do Mundo, pelo menos os que eu pude estar e jogar, eles são mais duros. Não sei se a tecnologia para grama diferente, se a grama menorzinha precisa de um piso mais duro, mas isso é claro, os campos são um pouco
mais duros, sim. O antigo Maracanã era muito melhor de O que jogar. você sentiu agora nesse jogo do Zico de fim de ano? Já tem tempo. Pós-Copa do Mundo, desde 2014, desde das obras para a Copa do Mundo, os pisos são um pouco mais duros. O motivo por que isso acontece ou aconteceu, eu não sei. Não sei mesmo. E com relação aos estádios, ao valor, a gente sabe que existe uma iluminação que é muito cara de ser... Não é muito caro. Aquela iluminação que... Não é muito caro. É R$1 milhão por mês. Que imita... É caro pra gente. Isso aí, beleza. Pra CBF não é caro. Se os clubes se juntarem... São quantos clubes no Brasil? 20. 20 clubes. Dá 50 mil pra cada clube. Ah, não, mas deve ser pra todos os estádios. É um pra cada estádio. Pô, mas R$1 milhão por mês pro clube... Pra manter um gramado bom, não é... Gabigol aí eu também não acho que seja impossível fazer. Gabigol, hein? Vai não, continua. Eu também não acho que seja impossível fazer. Só que existe essa iluminação, a gente sabe que alguns clubes têm dificuldade financeira. Hoje, na Série A, a grande maioria não tem. É bom a gente lembrar também que já há alguns anos os times têm conseguido ter uma remuneração interessante, fazer grandes contratações e dá para fazer. Se quiser fazer, dá para fazer. Só não sabemos como a CBF vai reagir aos times que já tem. A gente também não tem que saber como fazer não, porque isso não é problema nosso. A gente tem que questionar e dar voz, seja ela qual for a hashtag, quando jogadores de futebol, obviamente, nós estamos falando dos caras, olha o tamanho dos caras, a gente precisa dar voz. Agora é o Gabigol. Então, assim, são os principais artilheiros, jogadores que estão retornando ao Brasil. Newton Costa está em Belém do Pará, assistindo a gente, obrigado pela moral, e fala, boa tarde, tem que fazer igual o Mangueirão, em Belém do Pará. É só fazer o trabalho correto. O Mangueirão tinha um problema sério de gramado e com a reforma, realmente... Pô, é só você ver a final da Supercopa. Gramado, tapete, choveu pra caceta. Perfeito. Ali em 10 a minutos água zerou, já tava normal. segue o jogo. Muita gente participando, eu quero a opinião de vocês. Vocês são a favor do sintético, são contra. Luiz Renato Carnucci, Pedro Pacheco, Pedro Paulo Vilhena, Sebastião Carlos, Sérgio Ricardo, Igor Matheus, Vanderbel. Obviamente a gente vai trazer a sua opinião. Se você for um rapazinho ou uma mocinha, se vocês forem educados e trouxerem opiniões pertinentes. Se você ficar xingando as pessoas na internet, você é mais um idiota que fica na internet xingando pessoas e não respeitando a opinião do coleguinha. E aí a gente não vai te dar voz, porque aí até a tua mãe e teu pai têm vergonha de você se você fica na internet xingando alguém porque discorda da sua opinião, que sirva para a nossa vida. Não é isso, Bigode e Fernandão? That's it. É isso aí. Campinho do Vasco, se tiver mais hashtag dos pesadões, você manda aí pra gente. No YouTube também no Instagram. Vive um momento tranquilo em 2025. O homem tá sorrindo aí, fica com essas canjicas de fora, irritando os outros. Tô de boa. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca. O time vai enfrentar o Maricá. Esse jogo no próximo sábado com mudança de horário, viu? Após um pedido do capitão Gerson. A gente vai entender isso tudo nessa matéria agora, Rodolfo. O Flamengo vive um bom início de temporada. Líder do Carioca com 20 pontos, a equipe de Felipe Luiz já está matematicamente garantida na semifinal e tem uma semana mais tranquila em relação aos outros times. O rubro-negro está com uma mão no troféu na Taça Guanabara, já que precisa apenas de uma vitória sobre o Maricá. O Flamengo enfrenta o time do interior no próximo sábado e, inclusive, o capitão Gerson chegou a enviar uma carta para a Saferj solicitando a mudança nos horários dos jogos do Campeonato Carioca. Ele alega a preocupação com a integridade física dos atletas que jogam a competição devido às altas temperaturas do Rio. A partida contra o Maricá está marcada para as 4h30 no próximo sábado. A Ferj já se pronunciou nas redes sociais que está atenta à saúde dos atletas e que já entrou em contato com as detentoras de direitos de transmissão do campeonato para ajustar os horários dos jogos da próxima rodada. No clássico contra o Vasco, o Flamengo conseguiu mudar a partida para as 9h45 devido ao calor. O time de Felipe Luiz tenta conquistar o bicampeonato. O rubro-negro é o atual campeão em cima do Nova Iguaçu. E o ex-jogador busca o 3º título como técnico do rubro-negro. A gente começou o programa falando sobre isso, hein, Vene? Sobre esse calor que está essa semana, principalmente, né, batendo números históricos. Ontem eu andei na rua à tarde, eu nunca senti esse tipo de calor no Rio. A gente é carioca, nasceu aqui, vive aqui. Mas tá diferente mesmo, hein, Vene? E aí a gente começa a falar, não faça atividade física ao ar livre. Essa semana, evite um pouquinho. A gente sabe que tem os professores aí que usam as praças públicas com toda a razão para levar saúde aos seus alunos. Mas vamos evitar alguns horários e tudo mais. A galera da área da saúde já tá ligada nisso.
E também os atletas de alta performance. Jogar 90 minutos num calor desse, Vene Casagrande, é desumano, né? Não, e quando eu trouxe essa informação lá no meu canal, eu vi muitos comentários assim lá no vídeo falando assim, mas o jogador ganha 1 milhão, ele tem que entrar em campo sim esse horário, ele não tem que reclamar desse horário. Claro que não, gente. Estamos falando de um ser humano. Independentemente de qual é o salário dele, você não pode pôr em risco a saúde do atleta por conta de um salário, só porque ele ganha 1 milhão que ele tem que ser colocado em risco. Estamos falando de um forte calor. Talvez você que não mora no Rio de Janeiro não tenha noção do que a gente está falando, mas estamos passando por algo assustador. Ontem eu vi um vídeo de pessoas fritando ovo na rua, lá em Bangu, e tá assim, não tem como você praticar um bom esporte, um bom futebol às 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. O que eu lamento é o seguinte, eu acho que todo mundo já sabe disso. Precisava ter isso tudo, uma carta do capitão Gerson do Flamengo enviada à federação, precisava a FERJ vir publicamente, era só eles não terem marcado a última rodada 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, botava depois das 18, que foi o que aconteceu, que agora já teve uma nova alteração também. E é isso, acho que tá certo, acho que o Gerson teve uma postura brilhante como capitão do Flamengo, ele reuniu os jogadores do Flamengo e emitiram esse comunicado junto ao sindicato dos atletas. Agora, jogo só depois das 18 horas. E mesmo assim, num forte calor. E olha, ô Pedrosa, eu sou a maior crítica do jogo domingo depois das 18. Eu acho péssimo. Porque é um dia que a gente está voltando ali, segunda-feira começa tudo de novo, a gente começa a ver a arquibancada mais vazia do que a gente já vê nessa competição. Mas neste momento não tem o que fazer, tem que ser por aí, ô Pedrosa. Não tem como, não tem a mínima condição. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, da partida entre Vasco e Nova Iguaçu na semifinal do ano passado, em que eu estive no Maracanã nesse horário, 4 horas da tarde. E eu, na arquibancada, tudo coberto, bebendo meu gelinho. Tava insuportável. Imagina os caras que tem que jogar 10, 12 quilômetros, que tem que correr 10, 12 quilômetros. Isso é muito óbvio, gente. Não precisava nem ter mobilização de Gerson, como o Vene falou, não precisava ter nota de FERJ. É só olhar e falar assim, cara, será que tem condição humana de alguém correr 12 quilômetros às 4 horas da tarde no sol do Rio de Janeiro? Não tem, gente, não tem. Mas isso aí é mais uma pataquada aí da FERJ na sua administração do campeonato e que, obviamente, na última rodada eles vão tomar a decisão de ter jogos a partir de 18 horas. Então, cara, é lamentável tudo que está acontecendo. O Campeonato Carioca precisa de uma reformulação intensa em todos os aspectos da sua competição, para que aí sim a gente volte a ter o prazer de assistir o Campeonato Carioca. Vene Casagrande, atualização do quadro do Michael, saiu no jogo contra o Vasco sentindo posterior de coxa, né? Posterior da coxa esquerda, essa infelizmente imagem. Ele já corre, na hora que ele corre, que ele já dá aquela travadinha, né, Pedrosa? A gente já vê que não é uma coisa... qualquer coisa, hein, Vene? O que foi que ele teve? Mas tem uma boa notícia em cima disso. Eu já esperava a lesão muscular, que foi confirmada através de uma ressonância magnética, tanto é que o Flamengo divulgou em suas redes sociais, confirmando essa lesão. A boa notícia é que a lesão não é grave. Foi uma lesão muito parecida com a do Alexandro. E a do Alexandro não foi uma lesão grave. E existe uma diferença. Na nota do Alexandro, o Flamengo divulgou o grau. Na nota do Michael, o Flamengo não divulgou o grau. E eu apurei que isso vai ser uma prática daqui para frente a pedido da equipe médica do Flamengo. Porque a partir do momento que você divulga o grau, muita gente que se acha médico começa a estabelecer prazo de retorno desse jogador. E, por exemplo, eu tive grau 1, Pedrosa teve grau 1, cada um vai reagir de uma maneira durante o processo de recuperação. Como tudo, né? Às vezes você tá com uma gripe. Isso não é matemática. Isso não é matemática. Ah, grau 1 você vai ficar 15 dias fora e depois volta. Não é assim. Então depende muito de como o jogador vai reagir. Então a partir de agora o Flamengo não vai mais divulgar o grau da lesão. E aí cabe nós jornalistas apurar. E eu apurei que foi de grau 1, então ele vai ficar pelo menos aí 15 dias longe dos gramados. E é o pelo menos, né? É o pelo menos. A gente sempre fala o Guinha Azul, né? Que teve uma recuperação de artroscopia, não foi? O Arrascaeta em 12 dias, de forma... em 2019. Acho que o Guinha Azul Não, o Guinha Azul foi artroscopia. Não, ele jogou com o dedo quebrado. Pé quebrado, é. Mas ele teve uma artroscopia com uma recuperação O Arrascaeta, em 2019, na Libertadores. 12 dias, eu lembro como se fosse... O Júnior Santos voltou antes também da lesão. Voltou antes. Voltou? O próprio Pedro tem uma expectativa de volta, de retorno antes, né? Bem antes. A medicina hoje é muito evoluída, né, cara? O cara já sai de uma lesão sabendo que ele teve a lesão fazendo tratamento. Então ninguém espera mais muito tempo para poder começar a fazer seu tratamento. Aí vai de jogador para jogador. E esse ponto é engraçado, é bom, é porque assim, a gente pega uma referência,
o torcedor se debruça. E aí, às vezes, quando volta muito antes, começa, ai, que absurdo, por isso que, olha, pode se machucar de novo. E quando volta depois, não deu certo. Então, tem uma coisa chamada individualidade biológica. Claro. Eu tenho uma resposta para uma coisa, no meu corpo, o Pedrosa uma, o Vene, você aí em casa uma, para uma gripe, para uma doença e para uma recuperação muscular. Na rede social, todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo sabe tudo. E, o Vene, a questão do Gerson, hein? A gente comentou outro dia aí o negócio do podcast. Eu e o Pedrosa estávamos alinhados que a gente achava ok ele falar no podcast. Você falou que não achou tão bacana, né? E falou e veio a proposta, né? De que forma veio, a gente pode discutir. Mas a proposta chegou. A proposta está aí. A pergunta não é essa. Ele pede a renovação de contrato. A pergunta é, o Flamengo vai renovar? Então, mas essa é a sua pergunta. O Flamengo não vai renovar por conta disso. Mas o Flamengo não tem que renovar. Não. Mas aí vamos explicar. O Flamengo pensa como eu penso. Não precisava ele vir publicamente, na verdade, no podcast dele, né? Isso é até engraçado. Ele fala com ele mesmo no podcast dele. Beleza, cada um pensa de uma forma. Ele fala, ele grita que o Gerson precisa de uma renovação de contrato, só que o Flamengo não vai fazer. Por quê? No entendimento do Flamengo, se acontecer a renovação agora, vai abrir um precedente para todo mundo chegar na frente das câmeras e gritar dizendo que o jogador precisa de uma valorização salarial. E outra, o Gerson tem contrato até dezembro de 2027. O contrato é longo. A multa rescisória para o exterior é alta. O Gerson não demonstra nem um pouco que quer sair do Flamengo. Pelo contrário, o que ele fala para a diretoria é que ele está muito feliz, cada vez mais contente aqui no Flamengo. E a prioridade no Flamengo hoje é renovar com o Pulgar, que tem contrato até dezembro. Gerson, Arrascaeta, todo mundo tem contrato longo. Mas se reuniram com a Arrascaeta para poder tratar a renovação. O empresário ligou para o Flamengo. Não, pelo vídeo tem notícia de que eles se reuniram em um restaurante aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que o empresário ligou falando... vamos renovar. O Flamengo falou, notícia, eu trabalho lá na Placar, né? E a notícia do Gabriel Reis, que é o paparazzo, ele esteve na presença do empresário, do Boto e do Arrascaeta no restaurante aqui no Rio de Janeiro conversando sobre renovação. Então, assim, eu acho que tudo abre precedente para o que o Vene falou, que é o cara tá com contrato até o final de 2027, o outro tá com contrato até o final de 2026, eles já estão conversando sobre renovação. Sendo que, pra mim, esse tipo de avaliação, por exemplo, do Arrascaeta, é pra ser feito no final desse ano. Com certeza. Pra aí sim você ver se vale a pena, quantos anos de contrato, qual é o valor que você vai pagar pra ele. Porque senão, não é nem da gritaria do Marcão ou não. Todo atleta que tiver mais de 2 anos de contrato e estiver performando, ele vai bater lá na diretoria, quero aumento. E aí, daqui a pouco? Então, no próximo ano que ele estiver jogando mal, ele vai receber diminuição de salário? Ele não vai receber diminuição de salário. É verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Todos os clubes, não é só o Flamengo, não. Ou senão seja, vira uma prática normal, tá certa. Não, a diretoria tá certa em não querer renovar com o Gerson isso agora. Isso é fato. Mas se conversou com um, né? É esse que é o ponto. Se conversou com um... Não, mas olha só. Você se reunir não quer dizer que você quer renovar. O empresário do Arrascaeta, ele é estrangeiro. Ele procurou o Flamengo para renovar. E aí o José Boto, ele pode conversar com qualquer pessoa, sentar e conversar. Eu acho que você tem que criar, você como dirigente, você tem que ter uma boa relação com os representantes dos seus respectivos atletas. Você Por tá exemplo, é o seguinte, eles estavam comendo e ninguém sabe o teor da conversa. Não, eles podem ter conversado sobre outros jogadores também, eu confesso que eu não sei. Eu vou dar um exemplo, o empresário do Paquetá foi lá no Ninho do Urubu. Junto. O empresário Segunda... Não foi comer um rodízio bom, né? O empresário do Paquetá foi ao Ninho do Urubu. Aí o empresário foi lá e ofereceu, olha só, depois do julgamento, o Paquetá topa vir, e aí? Então, o Flamengo tem interesse? Não, ele foi oferecido, é diferente. Muito bem, é sempre uma... Tem que tomar cuidado. É uma faísca que às vezes vira O fato fogo, é, né? a minha opinião é, porque não precisava o outro fica ele... sabendo que ele foi jantar. Foi jantar pra falar o quê? Não e aí fica precisava aquele... ele Você acha que os caras não publicamente conversam? dizer Com isso. certeza. Eles não acompanham? Não precisa, era só ele fazer isso que o empresário da Arrascaeta fez. Senta, Mas conversa. eu acho que o ponto é, pode ser que ele não precisasse fazer isso. Mas se ele tinha a proposta que ele falou que ele tinha e trouxe a proposta, ela faz com que essa conversa de renovação seja acelerada. Pode ser que ele tenha forçado essa proposta, que ele tenha lá, olha, o Zenit, o Gerson tá querendo ir pra aí, você tem algum dinheiro aí pra me mandar? Porque você tem que lembrar que o Zenit, por exemplo, tá perdendo o Wendel, que é um jogador da posição Chega do agora Gerson. em junho pro Chega Botafogo. agora. Então o Zenit, obviamente, vai querer uma reposição para esse jogador, que é muito importante por lá. E o Gerson seria perfeito, porque eles são jogadores muito similares no sentido de estilo de jogo. O ponto é, eu acho que essa postura do Flamengo é correta no sentido de, meu jogador tem mais de 2 anos de contrato, por que eu tenho que sentar com ele para renovar?
Assim como com o Arrascaeta. Não tem que sentar pra renovar com o Arrascaeta. Mesmo que essa proposta entendeu? chegue. E é o assim Flamengo que vai virar começa assim. padrões. É padrão. Tu acha que o Pedro, quando voltar, o Pedro volta 6 meses de futebol em alto nível? Não, o Pedro vai receber proposta, Ele não vai receber proposta pra querer Vai, renovar? com certeza. Até porque antes de ele se lesionar, a ideia já era renovar Os com ele para dar um times aumento. tem que tomar cuidado para não cair nessa bolha e não cair numa situação de vai estourar essa bolha. E outra Vai estourar coisa, essa Mas bolha. essa bolha já vai que estourar. vale Acho que em ser 5 justo anos. falar também. Muita gente compara assim, pô, é um absurdo o Gerson ganhar menos que, vou dar um exemplo aqui, que o Michael. Mas a diferença é o seguinte, para o Flamengo trazer o Gerson na ocasião, o Flamengo teve que pagar um alto valor ao Olympique de Marseille. O Michael, ele chegou livre ao Flamengo. O Flamengo não teve que pagar pela contratação dele. Ou seja, teoricamente o Flamengo contratou o Gerson pagando ao Michael. Não pagou ao Gerson. Então o salário é menor. A verdade Isso é o faz parte. seguinte, a verdade é o seguinte. Vocês que assistem ao programa todo dia, já perceberam que quando eu venho aqui atrás de um dos dois, tem que eu tô parar. passando um sinal pra eles que eles precisam encerrar. E aí Achei que a você gente tinha vindo pra nunca resenha. teve um debate tão longo comigo aqui atrás de vocês. Perdão. Né? Mas eu tô sendo obrigada a tirar e eu não tô tirando, eu tô desobedecendo. Então,